Olá, boa tarde. Olha, nós aqui outra vez. Seja bem-vindo ao Café Literário com a Iluminari. Como vocês sabem, nós estamos lendo o livro, lendo não, imagina, estudando, que é muito mais que ler, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, lições poderosas para a transformação pessoal, de Stephen Covey. A Poderosas gente mesmo, né? muito poderosas, Paty. A gente tem conversado muito, a gente aproveita esse momento do dia da gravação para falar do que está transformando na nossa vida. E olha, a gente está mexendo aqui, está fazendo uma revolução e é incômoda. É uma revolução incômoda, porque a gente sai da nossa zona de conforto, sai do que é conhecido, do que a gente já sabe, de como faz, de como deixa de fazer e no esforço de mudança, no esforço de gerar um novo significado. As palavras são lindas, as afirmativas de vai, você consegue maravilhosas, mas como o Stefan já falou, meramente afirmações positivas não são suficientes para gerar mudança, precisa vir acompanhada das ações. Então, nós estamos aqui no desafio de fazer as ações acontecerem. Nós estamos na página 123 e o subtema que nós vamos ler hoje é liderança e gerenciamento, as duas criações. Então vamos lá? O hábito 2 se baseia em princípios de liderança pessoal, que significa que a liderança é a primeira criação. Olha aí, Paty. A liderança não é o gerenciamento é a segunda criação. Nossa, perfeito isso aqui. E será discutido no capítulo sobre o hábito 3, a liderança precisa vir primeiro. O gerenciamento é uma visão dos métodos. Qual a melhor maneira de conseguir determinadas coisas? A liderança lida com objetivos. Quais são as coisas que desejo conseguir? Nas palavras de Peter Drucker e Warren Bennis, gerenciar é fazer as coisas do jeito certo, liderar é fazer as coisas certas. O gerenciamento é o grau de eficácia necessário para subir mais rápido a escada de sucesso. A liderança determina se a escada está apoiada na tal parede correta. Dá para perceber rapidamente a importante diferença entre os dois conceitos se imaginarmos um grupo de produtores abrindo caminho na floresta com machados. Eles são produtores, solucionadores de problemas, limpam o terreno e para depois cultivá-lo e avançar resolutos. Os gerenciadores seguem atrás deles, afiando os machados, redigindo manuais de procedimentos e métodos, elaborando programas para desenvolvimento muscular, introduzindo tecnologias mais eficientes, organizando os turnos e os descansos dos manejadores de machados. O líder é aquele que sobe na árvore mais alta, estuda a situação em seu conjunto e grita: estamos na mata errada. E como reagem os produtores e gerenciadores com frequência? Dizem: calha a boca, estamos conseguindo avançar. Na condição de indivíduos, grupos e profissionais, frequentemente estamos tão ocupados com o corte das árvores que sequer percebemos que estamos na mata errada. E o ambiente em que vivemos se altera rapidamente, o que torna a liderança hoje mais crítica do que nunca, em todos os aspectos da vida independente e interdependente. Precisamos cada vez mais de uma visão, um destino e de uma bússola, um conjunto de princípios ou regras, menos de um mapa da estrada. Com frequência, não conhecemos o estado do terreno à frente, ou o que precisaremos para atravessá-lo. Muita coisa vai depender do nosso discernimento naquela hora, mas uma bússola interna sempre nos dará a direção certa. A eficácia e muitas vezes a sobrevivência não dependem apenas de quanto esforço se faz, e sim se estamos realizando este esforço no terreno certo ou não. E as metamorfoses que ocorrem hoje em todas as áreas e profissões requerem liderança primeiro e só então o gerenciamento.
No mundo dos negócios, o mercado muda tão rapidamente que muitos produtos e serviços bem-sucedidos, na preferência e na necessidade popular há poucos anos, ficam atualmente obsoletos. Uma liderança proativa forte precisa monitorar constantemente a mudança no meio social, particularmente dos hábitos de compra e impulsos dos consumidores, fornecendo a energia necessária para organizar os recursos na direção certa. Mudanças como a desregulamentação da indústria aeronáutica, os custos crescentes dos serviços de saúde, a quantidade e a qualidade dos carros importados atuam sobre o meio social de diversas formas importantes. Se as indústrias não monitorarem o meio social, incluindo-se aí seu próprio pessoal, se deixarem de exercer uma liderança criativa para seguir no rumo certo, não há gerenciamento eficaz que as impeça de falir. Gerenciamento eficaz sem liderança eficaz é uma definição clássica. Ajeitar as cadeiras no convés do Titanic. Nenhum sucesso no gerenciamento consegue compensar o fracasso da liderança. Esta é algo raro, contudo, porque somos frequentemente pegos pela armadilha do paradigma do gerenciamento. Bom, aqui, pelo que eu consigo identificar da leitura, o hábito 2, como ele coloca inicialmente, se baseia em princípios de liderança pessoal. Isso me faz pensar sobre, não sei se é exatamente, o cuidar de si, em primeiro lugar, você saber do seu potencial ao liderar, por uma liderança pessoal, é você identificar seus limites, suas amplitudes, o seu papel diante da determinada situação, como você reage, como você age. Por isso que eu entendo até que ele fala que a liderança é a criação, porque da onde vai originar o direcionamento de como vamos gerenciar. Por isso que o gerenciamento é a segunda criação. Porque primeiro eu preciso identificar, saber, avaliar, para depois ir para o processo de acompanhar, do gerenciamento de alguma coisa. Não sei, Paty, o que você vê dessa primeira parte? Eu concordo, Rê. Quando ele fala, né, que primeiro as coisas são criadas na mente para depois ir para a prática, para o físico, esse criar na mente tem bastante a ver com a liderança, né? E depois o gerenciamento vai trazendo essas ferramentas, que são necessárias. Aqui ele fala, né, precisamos cada vez mais de uma visão, ou um destino e de uma bússola, que são os conjuntos de princípios ou regras, e menos de um mapa da estrada. Então, o início com a liderança, disso vai depender o sucesso ou o fracasso. Se a gente já começa errado, vai ser muito complicado conseguir dar essa meia volta e retomar. Como ele dá aqui o exemplo da mata, se você está na mata errada, não adianta que você esteja ali com o machado, com o melhor machado, com os melhores operários, os mais fortes, com toda a tecnologia, que não vai adiantar. No curso do Murilo Gun sobre criatividade, ele fala, né, que cavar errado, cavar certo no poço errado, é cavar errado duas vezes, né? Você está só desperdiçando recursos com relação a isso. Então, o que ficou bastante é realmente a ligação, a conexão disso com a capacidade de produção que você comentou e dessa clareza que a gente precisa cada vez mais antes de iniciar alguma coisa, porque às vezes na afobação, vamos colocar em prática, a gente pula essa etapa do planejamento, É, da liderança, né? De observar se a gente está realmente no terreno mais adequado para poder tirar as ferramentas e aí sim começar a cavar, plantar, cortar árvore, seja lá é. o que for que esteja A acontecendo. sensação que eu tive é assim: o gerenciamento foca no resultado Sim, e a liderança pessoal no processo. Então, assim, como vai ser feito? Para que será feito? Quando faremos?
como A começaremos? visão estratégica, né? E o gerenciamento ele vai dando a condição de atingir aquele objetivo. Então, o processo é esse. Agora, vamos gerenciar esse processo para chegar no resultado. Por isso que eu consigo compreender como a segunda criação, Sim. Que também né? é tão importante quanto, né? Também é muito importante para o Sim, gerenciamento. Ficar ali só na liderança, falando, ah, a gente está no lugar certo. Sem os recursos, você também não vai para lugar nenhum. exatamente. Agora eu vou dar sequência. Isso. Ele vem com um exemplo aqui. Na reunião final de um programa de aprimoramento de executivos de um ano em Seattle, o presidente de uma companhia petrolífera aproximou-se de mim e disse: Stefan, quando você falou da diferença entre liderança e gerenciamento no segundo mês, refleti sobre o meu papel como presidente desta companhia e percebi que nunca estive na liderança. Vivia exclusivamente para o gerenciamento, afogado nas dificuldades do momento e nos detalhes da logística cotidiana. Assim sendo, resolvi me afastar do gerenciamento, arranjei outras pessoas para fazer isso, desejava liderar de verdade minha organização. Foi difícil, sofri terrivelmente com o afastamento, porque deixei de lidar com a maioria das questões urgentes, importantes, que estavam bem ali na minha frente e que me davam uma sensação momentânea de dever cumprido. Não consegui me sentir recompensado quando comecei a lidar com as questões de direção, aprimoramento de uma cultura empresarial, análises profundas dos problemas e aproveitamento de novas oportunidades. Outros diretores também enfrentaram problemas por terem sido afastados da acomodação a seus estilos de trabalho. Eles sentiram falta do acesso fácil que eu permitira até então. Eles queriam que eu continuasse disponível para eles, a responder a tudo, a resolver sobre problemas cotidianos. Mas eu persisti, estava absolutamente convencido de que precisava exercer a liderança. Foi o que eu fiz. Hoje em dia, a companhia inteira mudou. Estamos mais sintonizados com o meio social. Dobramos nosso faturamento e quadruplicamos os lucros. Estou exercendo a liderança. Estou convencido de que os pais caem na armadilha. Pais mesmo? É. É. Estou convencido de que os pais caem na armadilha do gerenciamento com muita frequência, pensando em controle, eficiência e regras, em vez de apontar caminhos, mostrar motivos e sentimentos familiares. A liderança faz mais falta ainda em nossas vidas pessoais. Estamos nos dedicando a gerenciar com eficácia, a estabelecer e atingir metas antes de ter esclarecido quais são os nossos valores. É a liderança que aponta sobre o começo, né? O que vai originar, o que vai dar a condição de, o que vai criar as oportunidades. Quando você está no meio do gerenciamento, você está embolado junto no campo. Você tá pensando no como e fazendo. Então, como e fazendo, sem você ter um. É como se houvessem papéis, né? Há papéis distintos aqui. Aquele que lidera e aquele que gerencia o processo. Porque o que lidera, ele está mostrando o caminho. E ele parte desse caminho de um ponto, que ele fala dos princípios, do que vai ser relevante, porque aí fica mais fácil de gerenciar. Se eu sei que nós vamos partir do princípio do que o planejamento ele é democrático, que o planejamento ele não é estático, na hora de gerenciar, eu vou ter isso em mente. Então, peraí, não quer dizer que ainda que o planejamento não está levando para onde eu quero, eu preciso cumprir. Não, eu vou ter uma flexibilidade de reavaliar esse planejamento. E como faz parte do processo a reavaliação, eu vou criar mecanismos de avaliações contínuas. De avaliações contínuas. Então, a liderança, ela visualiza que tem tudo isso que acontece. E o gerenciamento vai ser justamente a partir de tudo isso que acontece, da visão que nós temos, eu vou fazer acontecer com base
em algo que está sendo definido e não no meio de um processo. O que você acha, Paty? Perfeito, Rê, concordo. E acho interessante a mistura que ele faz, né? A mistura não, né? A integridade dos assuntos que ele traz, onde ele pode misturar exemplos pessoais e profissionais e todos seguem, né? Então, quando realmente é baseado em princípios, não importa a área da vida, a gente consegue aplicar da mesma forma. Achei bem interessante. Ele traz diversos exemplos de várias áreas. Exato. Então, vou dar continuidade aqui na página 126. Reescrevendo os papéis, torne-se seu próprio criador mental. Conforme foi ressaltado, a proatividade se baseia no dom exclusivamente humano da autoconsciência. Os outros dons exclusivamente humanos adicionais, que permitem a expansão da proatividade e o exercício da liderança pessoal em nossas vidas, são a imaginação e a consciência. Através da imaginação, conseguimos visualizar os mundos possíveis potencialmente existentes dentro de nós. Através da consciência, podemos entrar em contato com as leis e os princípios universais, através de nossos dons singulares e modos de atuação, bem como as diretrizes pessoais para melhor desenvolvê-los. Combinados com a autoconsciência, esses dois talentos nos dão o poder de escrever nossos próprios papéis. Uma vez que já vivemos diversos papéis que foram passados para nós, o processo de escrever nosso próprio papel é, na verdade, muito mais um processo de reescrever ou de mudança de paradigma, de alteração de alguns paradigmas básicos que já temos. Conforme reconhecemos os papéis ineficazes, os paradigmas incompletos ou incorretos dentro de nós, podemos iniciar o processo proativo de reescrever os nossos. Acredito que um dos relatos mais inspiradores do processo de reescrita encontra-se na autobiografia de Anwar Sadat, ex-presidente do Egito. Sadat nasceu, foi criado e profundamente doutrinado para sentir ódio de Israel. Ele fez uma declaração à televisão: jamais apertarei a mão de um israelense enquanto eles ocuparem um único centímetro de solo árabe. Nunca, nunca, nunca. E multidões imensas em todo o país repetiam: nunca, nunca, nunca. Ele aglutinava a energia e unia o desejo de todo o país ao desempenhar aquele papel. Era um papel muito independente e nacionalista, e provocou manifestações de profunda emoção no povo. Mas era também muito irresponsável, Sadat sabia disso. Ele ignorava a situação explosiva e altamente interdependente que existia. Sendo assim, ele reescreveu seu papel. Esse ato foi resultado de um processo que ele aprendeu quando era um jovem prisioneiro da cela 54, uma solitária na prisão central do Cairo, em função do seu envolvimento em uma conspiração contra o rei Farouk. Ele aprendeu a esvaziar a sua mente e, através de um profundo processo de meditação, trabalhar em seus livros sagrados, sua própria maneira de orar e também a reescrever seu papel. Ele conta que chegou a relutar em deixar a cela da prisão, pois fora lá que aprendera que o sucesso verdadeiro é o sucesso interior. Não se encontra na posse das coisas, mas na posse de si mesmo, na vitória sobre o eu. Durante algum tempo, no governo de Nasser, Sadat foi relegado a uma posição de relativa insignificância. Todos acreditavam que seu espírito havia sido destroçado, mas não era verdade. Eles estavam projetando seu próprio modo de ser sobre ele. Não compreendiam. Ele apenas esperava sua vez. E quando a hora chegou, quando ele se tornou presidente do Egito e se deparou com a realidade política, reescreveu seu papel em relação a Israel. Visitou Knesset, em Tel Aviv, e iniciou um dos mais importantes movimentos de paz da história do mundo, uma iniciativa tão valiosa que acabou produzindo o Acordo de Camp David. Sadat foi capaz de utilizar sua autoconsciência, sua imaginação e sua consciência para exercer a liderança pessoal, para mudar um paradigma essencial, para alterar o modo como via a situação. Ele trabalhou no centro do seu círculo de influência, e a partir daquele momento da mudança de paradigma, aconteceram modificações de comportamento e atitudes que afetaram milhões de vidas no amplo círculo de preocupação. No decorrer do desenvolvimento da nossa autoconsciência, muito de nós identificamos papéis inadequados, profundamente arraigados, que são completamente perniciosos para nós, totalmente incongruentes com as coisas que realmente valorizamos na vida. O hábito 2 estabelece que não precisamos conviver com esses papéis. Somos capazes de usar a imaginação e a criatividade para escrever novos papéis,
mais eficazes, mais de acordo com nossos valores mais profundos e com os princípios corretos que lhes dão sentido. Vamos supor, por exemplo, que eu esteja extremamente sensível com relação a meus filhos. Sempre que eles começam a fazer algo que considero inadequado, sinto uma tensão imediata na boca do estômago. Percebo que as muralhas defensivas se levantam e que eu me preparo para a batalha. Minha preocupação não é o amadurecimento a longo prazo e a compreensão, é o comportamento a curto prazo. Estou tentando ganhar a batalha, não a guerra. Preparo minha munição, meu tamanho superior, minha posição que confere autoridade, e grito, intimido, ameaço ou castigo e ganho. Fico parado lá, vitorioso no meio dos destroços de um relacionamento abalado, quando meus filhos mostram-se aparentemente submissos, embora revoltados no íntimo, reprimindo sentimentos que serão postos para fora mais tarde, de um modo muito pior. Bem, se eu estivesse no funeral mencionado anteriormente e um dos meus filhos fosse falar, eu gostaria que a sua vida representasse a vitória dos ensinamentos, do treino e da disciplina com amor durante muitos anos, e não as cicatrizes de batalha e de escaramuças de efeito apenas imediato. Gostaria que o coração dele e o meu estivessem lotados de lembranças de momentos de união, significativos e profundos. Gostaria que ele se lembrasse de mim como um pai carinhoso, que compartilhasse com ele a alegria e a dor do amadurecimento. Gostaria que ele se lembrasse dos momentos em que veio a mim com seus problemas e preocupações. Eu gostaria de ter ouvido, ajudado e amado. Gostaria que ele soubesse que eu não era perfeito, mas que fiz o melhor que pude, e que talvez mais do que qualquer outro no mundo eu o amei. O motivo para eu desejar essas coisas é valorizar meus filhos bem lá no fundo. Eu os amo e desejo ajudá-los. Valorizo meu papel de pai. Mas nem sempre eu percebo esses valores. Vivo preso aos problemas do dia a dia. O que realmente interessa acaba sufocado por várias camadas de problemas urgentes, preocupações imediatistas e comportamentos exteriores. Eu me torno reativo e o modo como me relaciono com meus filhos diariamente acaba tendo pouco a ver com o modo como me sinto em relação a eles. Uma vez que possuo a autoconsciência, a imaginação e a consciência, eu posso examinar meus valores mais profundos. Posso me dar conta de que o papel que estou vivendo não está em harmonia com esses valores, que minha vida não é o resultado de meus planos proativos, mas sim da criação inicial que cedeu às circunstâncias e às outras pessoas. E eu posso mudar. Posso viver da minha imaginação e não da memória. Posso me reportar a meu potencial ilimitado, não a meu passado restrito. Posso me tornar meu próprio criador mental. Começar com objetivo em mente significa abordar meu papel como pai, bem como os outros papéis que desempenho na vida, a partir do esclarecimento de meus valores e minhas pretensões. Significa ser responsável pela minha própria primeira criação, reescrever meu papel, de forma que os paradigmas determinantes de meu comportamento estejam em conformidade com meus valores mais profundos e em harmonia com os princípios corretos. Isso também significa começar cada dia com esses valores claros em mente. Assim, quando as vicissitudes e os desafios chegarem, eu posso tomar minhas decisões baseado nesses valores. Posso agir com integridade. Não preciso mais reagir às emoções, às circunstâncias. Posso me tornar realmente proativo, movido pelos valores, porque meus valores são nítidos. Lições poderosas para a transformação da vida, né? Nossa Senhora! Ele traz um exemplo do Egito, depois de pai, como eu falei, né? Tudo integrado, o mesmo serve para várias áreas da vida. Então, aqui ele começa a detalhar um pouco mais. A gente já começa a colocar o pezinho ali na água para entender esse segundo hábito, onde ele vai falando que nós temos, então, opção, mais uma vez, como ele já tinha falado no hábito um. Então, se eu tenho autoconsciência, imaginação e consciência, eu posso reescrever o meu papel. Não como ele tinha falado aqui anteriormente, né, que os papéis vêm das pessoas, não dos princípios, então as pessoas passam papéis para a gente, só que a gente não precisa realmente conviver e cumprir, né, interpretar esse papel. Você tem o direito de falar não, de agradecer, como você tinha falado antes, né, agradecer as contribuições das pessoas até esse ponto, mas daqui para frente não tem mais sentido, não faz mais sentido. Então, ao invés de viver de memória, eu posso viver de imaginação, criando um novo futuro e tendo consciência de onde eu quero chegar. E ele ressalta também algo bem importante, que ele pode se tornar, né? Posso me tornar realmente proativo, movido pelos valores, porque meus valores estão nítidos.
Então, recapitulando, até para quem ainda não fez esse exercício, lá do comecinho de anotar, né, quais são seus valores, seus princípios, fazer essa atividade, sempre ele vai voltar nesse assunto, né, nesse tema central. Então, é importante a gente ter essa clareza para juntando, porque o livro é extenso, então se a gente deixar para fazer essas coisas lá no final, a gente vai perder bastante coisa pelo caminho. Então, é importante, e ele vai passar algumas dicas futuramente aqui para a gente escrever nossa missão pessoal, enfim. Mas é importante a gente já ter uma noção e colocar mais uma vez dentro do nosso dia a dia, né? A consciência de que se eu quero que lá no funeral os meus filhos tenham determinadas lembranças, eu vou construir hoje, eu não vou construir na véspera do funeral, não é? Então, ele fala que quando a gente sempre vai ter essa escolha de ganhar a batalha ou ganhar a guerra. E são nos pequenos detalhes e ele fala bastante aqui também da gente ter essa postura difícil, né? A gente voltar atrás, fala, nossa, até tal data, até ontem eu acreditava que fazer essa coisa não, nossa, era um absurdo. Tem um exemplo bobo mesmo meu, né? Foi agora do mês passado que eu fui para um rodeio. Então, pensa uma ex-vegetariana que abolia o consumo de carne de qualquer forma, que não, nunca mais eu vou comer carne na vida, indo lá para ver o rodeio. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Então, porque hoje eu já mudei várias coisas dentro da minha construção, né, do que é aceitável, do que não é, enfim. Mas é difícil, porque as pessoas estão de olho, né, também. Para falar, olha, não era você que falava que não podia maltratar os animais e fazer isso? Não que maltrate, né? Mas que o animal não é lazer, não sei o quê. Então, você fica se repensando também e tem que lembrar daquilo, que a minha primeira obrigação é comigo mesma, eu tenho que dar satisfação para mim, né? Não para as outras pessoas. Eu fiquei pensando, Paty, conforme você foi lendo, os exemplos que você deu, e eu tenho uma contribuição pessoal. Eu não tive a oportunidade de conhecer meus avós, então eu não sei o que é. Eu não tenho um modelo de avó, eu não vivenciei isso, e eu sou avó. Eu tenho 3 netos, e existe um valor que é família para mim. E que família eu fico imaginando. E como eu não tenho uma referência sobre avó, de avós, porque nem de pai nem de mãe eu tive a oportunidade de conhecer, eu precisei criar um. Então, nós podemos criar um modelo ainda que a gente não tenha vivenciado. Tanto nós Verdade. podemos ressignificar aqueles que não estão de acordo com quem nós somos hoje, mas eu posso criar modelos mesmo que eu não tenha referência, por conta do princípio. Quais são os meus princípios? E quais são os valores que eu terei diante disso? E agora que eu tenho as netas, e eu lembrei quando você falou aqui do funeral, que avó que eu quero ser lembrada? Isso sempre ficou na minha mente. Como eu não tive uma lembrança de avô, eu quero criar uma lembrança. Uhum. Então, que lembrança de avó que eu quero? Então, quando eu penso em liderança, liderança pessoal, é a Regina falando: que tipo de avó eu quero ser? Como eu quero ser lembrada? Quando eles pensarem em uma situação, eu quero que eles lembrem de mim. Então, ali, ó, liderança. No gerenciamento, é o que eu vou fazer para essa lembrança existir. E aí, eu até escrevi aqui que eu faço isso, é a semana da comida diferente. Então, toda semana a gente pensa em algo, por exemplo, semana do hambúrguer. Então, eu tenho o dia do hambúrguer, tem o dia da fruta, o Uhum. dia da pizza. E a gente esgotou os dias. E o meu marido, essa semana, olha como família, lembra da família? Então, eu criei momentos para que este valor importante ele apareça. E aí nós estávamos sentados à mesa e nós estávamos conversando sobre isso, eu e meu marido. E agora? Aí ele falou assim: vamos fazer o dia do legumes. As meninas estavam junto e o Kevin, né? Aí nós falamos: é verdade. Nós nunca pensaríamos em dia do legume.
Que Aí cilada. o meu marido, aí o meu marido falou assim, mas nós vamos pensar nos legumes que a gente nunca comeu, justamente pensando que criança não é, na sua maioria, não é muito frequente elas serem É, apaixonadas por legumes, sim, porque elas já experimentaram alguns, nesse elas vão ter que experimentar novos, então não tem uma memória lá do ruim. Mas eu fico pensando, quando nós não estivermos mais aqui, eu e meu marido, porque eu já estou com 58, eu sei que eu tenho aí mais 30 anos de vida, e do jeito que eu quero mais tempo ainda, mas como eu quero ser lembrada, nossa, lembra do dia de não sei o que a vovó fazia não sei o que lá, e o uhum, vovô também fazia não sei o que. Então, a visão de como eu quero ser lembrada, é como se eu estivesse me reportando ao funeral, lá no sim, velório. Se a gente pensasse, né? Não estou pensando quando eu morrer, mas eu estou pensando como eu quero ser lembrada. Então, eu crio ações, então, minha visão de futuro me faz criar ações para atingir aquela visão de futuro e ter um resultado depois de como eu queria ser lembrada. Então, veja que a gente pode a qualquer tempo estar aplicando isso em sim. qualquer tipo de situação. A gente não precisa esperar o nosso velório para ser bem lembrado. A gente constrói o que a gente deseja que seja lembrado, que são as memórias afetivas. Podemos fazer isso no ambiente profissional. Então, eu lembro quando eu era gestora administrativa num plano de saúde, eu fazia reuniões semanais com as equipes e tinha uma equipe com uma peculiaridade muito interessante, porque eles tinham eles sempre eram tidos como a pior equipe da turma, que eram pessoas com baixa escolaridade, baixo, tudo era. A Uhum. empresa chamava tudo baixo. E eu era líder deles. Então eu olhei a minha equipe, vi as coisas boas que eles tinham. Nós íamos fazer reunião, como todas as outras equipes, que eu era responsável por várias, mas eu introduzi nessa equipe uma torta, a torta da reunião. Eu comprava do meu bolso a torta. A empresa não tinha nenhuma. Era eu que queria criar a memória, então eu Sim, comprava uma torta. E a gente tinha reunião comendo torta. Primeiro eu investiguei o que eles gostavam, né? Então eu sim, descobri. verdade. Então eles já sabiam que a gente. E aquilo criava um ambiente propício para eu falar de resultados, de eu falar para onde nós precisávamos ir, como nós íamos dividir as tarefas, e começou a haver uma mudança naquela equipe, em função de uma ação, do que eu queria que eles fossem lembrados da empresa frente ao que eles viam deles. E eu reconhecia o potencial, só que eles só não sabiam colocar. Eu assumi essa equipe era uma equipe recente, mas eu conseguia olhar para eles, não olhar para aquilo que eles não faziam, mas para aquilo que eles faziam. E Uhum. isso fez toda a diferença. Então, eles têm uma memória afetiva, porque eu já saí há mais de 10 anos da empresa, Paty. E eles me mandam, eles me localizam no LinkedIn, no Instagram, no meu WhatsApp, e eles sempre trazem. Uma vez eu fiquei anos sem ver um dia eu postei uma coisa no LinkedIn, ele falou assim, a melhor gestora que eu tive. Olha a memória A afetiva que memória. ficou. E é E vai, interessante porque eles tinham um lugar de exclusividade negativa, então essa equipe é, tem tudo de ruim, e de repente eles começaram a ganhar algo diferente. Então, acredito que com essa isso, ação eles se sentiram valorizados por você, né? Então, olha, alguém está enxergando que a gente não é de todo mal, tem alguma coisa boa aqui. E entra naquele comportamento esperado. Então, se a Regina está é, acreditando que eu tenho alguma coisa positiva, deixa eu mostrar que eu tenho alguma coisa positiva. exato. E como isso pode transformar um olhar. E como eles podem começar a enxergar de fato o potencial que eles têm quando só se via o que eles não tinham. E é papel do líder, se o líder ele entra no meio ele não faz esse distanciamento, eu vejo muito na situação contada aqui, que o presidente ele precisou se distanciar, imaginar a imaginação aqui, né? Como eu quero Sim. que a equipe esteja, a minha empresa esteja, que ações que eu terei para que isso aconteça, mas para eu enxergar isso,
eu não posso estar fazendo. É, Eu não posso estar junto fazendo. Porque em que momento que eu vou olhar? Eu posso ter esse movimento aqui, ó. Eu posso ter, mas eu não posso estar aqui. E é, nem só lá. Eu preciso estar nesse movimento, né? É um movimento com vida, aonde eu vejo, crio as ações para a gente se desenvolver. Então, me lembrou muito essa situação de como é importante a gente criar memórias, tanto na vida pessoal como na vida profissional, que possa ressignificar conceitos, modelos, criar modelos e chegar naquilo que a gente deseja no final lá da vida, porque quando eu saí da empresa, eu vivi o meu velório, eu vivi sim, meu velório, tudo eu vivi. Como que eu queria ser lembrada? E hoje eu sei como eu sou lembrada. é verdade. Então, é um Temos trabalho de. várias despedidas ao longo da vida, né? Dos lugares que a gente Sim, frequenta e das memórias que a gente cria nas pessoas. E essa, pois eu acho que é é, uma das coisas mais difíceis, até porque nesse exemplo do Sadat, ele fala que ele não queria sair da cadeia, né? Porque lá ele conseguia colocar em prática toda essa teoria. Então, eu estudei e aqui eu tenho um ambiente propício, claro, eu não tenho os desafios do dia a dia. Então, quando você está nessa situação, né, de ter uma equipe que é desafiadora, ou de você estar lá no meio do processo e você precisa dar um passo para trás e você vai desapontar pessoas, como ele falou, os diretores não tinham mais o mesmo acesso a mim do que antes. Então, quando você tem que lidar com esse entorno, que vem o verdadeiro desafio, né? Para a gente colocar em prática e ver se realmente estamos aí com esse papel enraizado, né? exato. E é importante, então, que você que está conosco reflita. Uma ação pequena. Imagine algo que você gostaria que acontecesse. Já crie, né? Ele fala da imaginação. Tenha consciência de a autoconsciência de como você interage, você age sobre o ambiente. Imagine a vida que você quer ter e crie ela, né? Crie. Não só identifique, imagine e não crie. Crie a vida que você quer ter. Uma pequena coisa, como essa que eu fiz lá na família, e eu sei que a parte tem o dia do filme, que eu acho É, muito interessante também, né? Todo mundo, vários filmes de gosto de todo Ortega, mundo, pega um filme e assiste aquele filme todo mundo. Então, é a partir de um valor advindo de um princípio, porque a gente sabe que o valor é o que direciona ali, é um mapa, é o caminho, né? Mas o que veio antes, a vida que ela quer ter veio antes. Então, ela vai criar os valores para a vida que ela queria antes. Muito bom, não, Paty? muitos ensinamentos, muitas lições poderosas, como sempre. Então, mais uma vez a gente convida que você compartilhe aqui com a gente, que você escreva, que você participe, inclusive lá no Instagram, né, quem tiver, quem já nos segue, se você ainda não segue, entra lá no Instagram e compartilha a sua visão com a gente, que nós vamos adorar saber. E aguarde os próximos vídeos com mais lições poderosas. Até mais, até o próximo café Beijo, até o literário. próximo café.